Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Eu estava perdido. Não do jeito que um homem se perde na estrada, sem saber o caminho de volta. Era um perdido diferente. Daquele que não tem mais certeza se vale a pena encontrar saída nenhuma. O tipo de coisa que não se conta para ninguém, que se carrega no peito como pedra, em silêncio, porque homem não diz essas coisas. Homem agarra o que tem e vai em frente. Mas eu não estava indo em frente. Estava na varanda com 2 bebês nos braços, um de cada lado, balançando o corpo sem ritmo nenhum, sem entender mais o que eles queriam de mim. O menino, Pedro, chorava com aquela força que assusta, aquele choro que parece que a criança vai partir ao meio. E Ana, coitada, chorava também. Não sei se de fome, se de fralda, se de cansaço de me ver tão perdido assim. O sol estava se pondo. O campo ao redor da casa ficava cor de ferrugem quando a tarde morria daquele jeito. Eu olhava para aquele vermelho no horizonte sem ver nada de bonito nele. Era só mais uma tarde que eu tinha sobrevivido sem saber muito bem por quê. Tinha feito 4 meses desde que Amélia morreu. 4 meses que eu repetia os dias como quem repete uma oração que não acredita mais. Levantava, tentava cuidar dos 2, saía para o campo quando dava, voltava. Dormia pouco, comia menos ainda. A casa foi ficando pesada de uma maneira que não era sujeira, não era desordem. Era ausência, aquele cheiro de Amélia que foi sumindo devagar das roupas de cama, das paredes, do ar da cozinha, até que um dia eu percebi que já não sentia mais, e aquilo doeu de um jeito diferente, como se ela tivesse morrido uma segunda vez. Ela morreu dando vida a eles. Isso é uma coisa que não tem nome certo, não é culpa dos filhos. Eu sabia disso, mas tem horas que a gente olha para o bebê e sente uma mistura tão confusa de amor e dor que não sabe mais o que está sentindo. Eu amava Pedro e Ana com tudo que tinha, e ao mesmo tempo, quando olhava para eles, via a Amélia me olhando de volta, e aquilo despedaçava alguma coisa por dentro que eu nem sabia que ainda estava inteira. Minha família não veio. Meu irmão mais velho mandou um recado dizendo que a colheita não deixava. Minha mãe tinha morrido 2 anos antes. Não havia mais ninguém que fosse meu, de sangue e de coração. Só eu, Pedro, Ana e aquela casa que ia envelhecendo ao redor da gente. Os vizinhos mais próximos ficavam a mais de 1 hora de cavalo. Vieram nos primeiros dias, trouxeram comida, olhares de pena, palavras de conforto que saíam pela boca sem chegar a lugar nenhum. Depois a vida deles continuou, que é o que a vida faz. A vida não para esperar você se recompor. E eu fui ficando sozinho de vez. Foi numa dessas tardes iguais às outras que eu ouvi o barulho na porteira. Palmas. Aquele jeito de chamar que o interior usa desde sempre, uma voz de distância que diz: "Tem gente aqui, posso entrar?" Eu levantei a cabeça devagar, espiando por cima do ombro de Pedro, que continuava no choro comprido. Era uma moça. Estava parada do lado de fora da porteira, de vestido verde azulado cheio de poeira de estrada. Tinha uma mala ao lado dos pés, daquelas malas de couro gasto que guardam toda a vida de uma pessoa, que é quase nada. Ela me olhava com os olhos quietos, sem recuo, sem aquela expressão de susto que as pessoas fazem quando me veem nesse estado. "Boa tarde", disse ela. "Eu só queria um pouco de água." A voz era firme. Não pedia desculpa por ter chegado. Eu vacilei 1 segundo. Tinha o costume de desconfiar de estranhos na porteira. O interior ensina isso desde cedo, mas eu estava com 2 bebês berrando nos braços, a tarde acabando, e não tinha condição de raciocinar direito. "Pode entrar", falei. "Tem na cozinha. Eu só não consigo largar eles agora." Ela abriu a porteira e veio chegando devagar, sem pressa. Se aproximou da varanda com aquela calma que algumas pessoas carregam no corpo. Não a calma de quem está distante, mas a de quem já viu coisa difícil e aprendeu a não se assustar à toa. De perto, eu via que ela não era muito velha, mas também não tinha cara de menina.
Tinha cara de quem já trabalhou, já perdeu, já levantou. Esse tipo de coisa marca antes da hora. Ela olhou para os bebês, olhou para mim, olhou para a casa. Não disse nada por um momento. Eles estão com fome? Perguntou. Eu soltei um suspiro que carregava todo o cansaço do mês. Estão com tudo: fome, fralda, choro. Eu não sei mais o que fazer. A voz falhou no final. Não foi intencional. Aconteceu e pronto. Aquele tipo de falha que o homem não programa, que sai porque dentro já transbordou. Ela não fez cara de pena. Só olhou para mim com aqueles olhos quietos e disse: "O senhor está sozinho?" "Estou." Desviei o olhar para o campo. Não gosto de ser lido assim de frente. A mãe deles morreu no parto. O silêncio que veio depois foi do tipo pesado, o tipo que respeita. E então ela estendeu os braços. "Me deixa segurar uma." Hesitei. Era natural hesitar. Aquela era uma estranha que havia chegado pedindo água e eu ia entregar minha filha para ela, mas Ana chorava. E eu estava exausto de um jeito que vai fundo demais para decisão nenhuma. Entreguei a menina. Isabela só soube o nome depois. Acomodou Ana contra o peito com uma segurança que me pegou de surpresa. Não foi tentativo, não foi aquele gesto de quem pega uma criança com medo de machucar. Foi firme, como de quem sabe o que está fazendo. Ajeitou a cabecinha, começou a balançar num ritmo que o meu corpo jamais havia encontrado e cantarolou alguma coisa baixo. Uma cantiga que eu não reconhecia, mas que tinha dentro dela alguma coisa que acalmava. Ana parou de chorar. Eu fiquei parado olhando. Não sei quanto tempo fiquei assim. Devia parecer bobo, mas eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Minha filha, que havia chorado quase sem parar naquelas horas todas, estava quieta. Estava dormindo. Como você fez isso?" Isabela me olhou com um sorriso pequeno, quase sem querer. "Criança sente tudo. O senhor está nervoso. Eles sentem também." Depois, olhou para o menino que eu ainda segurava. "Esse está com fome." Tentei me lembrar da última vez que havia alimentado Pedro direito. Não consegui. Esse momento foi o que mais me envergonhou naquele dia. Não a casa bagunçada, não a fraqueza na voz, mas não saber quando havia dado comida ao meu próprio filho. Aquilo ficou em mim como espinho. Ela entrou na cozinha como se a casa fosse dela. Não com arrogância, mas com aquela naturalidade de quem não precisa de permissão para fazer o que precisa ser feito. Preparou o leite, alimentou Pedro com uma paciência que eu já não tinha mais. Trocou Ana. Organizou o básico com gestos rápidos e certeiros. Eu fiquei na soleira da porta, observando. Sem palavras. Havia uma vergonha ali. A vergonha do homem que não conseguiu dar conta. Mas havia também outra coisa. Um alívio tão grande que doía de um jeito diferente. O alívio de não estar mais sozinho naquele momento, nem que fosse por uma tarde. Quando tudo se acalmou, quando os 2 bebês estavam alimentados e quietos, ela se virou para mim. "Não tenho como pagar", eu disse logo. Era o que havia para dizer. Ela olhou para mim, para os bebês, para a casa. Pensou um segundo e então disse com uma voz que não tremia: "Não precisa pagar." Fez uma pausa curta. "Me dê comida e um lugar para ficar." Me olhou nos olhos com aquela firmeza que ela carregava em tudo. "A gente se ajuda." Fiquei em silêncio. Parte de mim desconfiou, porque desconfiar é o que o mundo ensina quando você já perdeu demais. Parte de mim queria dizer não por princípio, por orgulho, por aquele costume de homem que não aceita ajuda sem se sentir diminuído. Mas era fim de tarde. Os bebês estavam quietos pela primeira vez em horas, e eu estava tão exausto, tão fundo no cansaço, que o orgulho não cabia mais. "Pode ficar", disse. E assim foi. Sem contrato, sem promessas, sem certeza de nada. Só aquele acordo simples entre 2 pessoas que o mundo havia colocado na mesma porteira sem avisar. Naquela noite, depois que os bebês dormiram, eu fui até o celeiro verificar o animal que havia mancado mais cedo. Fiquei um bom tempo lá na escuridão, cheirando a palha e estrume, fazendo aquilo que costumo fazer quando não sei o que sentir. Fiquei quieto. Pensei em Amélia.
Pensei no jeito que ela teria recebido uma estranha na porteira, com aquela generosidade natural que ela tinha, que eu nunca tive no mesmo tamanho. Pensei se estava fazendo a coisa certa ou se estava sendo ingênuo demais. Não cheguei a conclusão nenhuma. Só voltei para casa, me deitei no catre ao lado do berço dos dois e dormi. Foi o primeiro sono longo em meses. Não sei se foi por causa do cansaço acumulado, ou se foi porque pela primeira vez desde que Amélia morreu, eu não estava mais completamente sozinho com o peso daquilo tudo. Acordei antes do sol. É um hábito de fazendeiro. O corpo aprende o horário e não esquece mais. Não importa o quanto você tenha dormido mal na noite anterior. Mas naquela manhã foi diferente. Acordei sem aquela sensação de chumbo que havia virado minha companheira desde que Amélia morreu. Não que estivesse leve, não estava, mas havia algo diferente no ar da casa, algo que eu levei um momento para identificar. Cheiro de comida. Fiquei parado na cama por um segundo, só ouvindo. Nada de choro. Os bebês dormiam ainda, e da cozinha vinha o cheiro de brasa acesa e algo fervendo. Feijão, talvez, ou canjica. Não sabia ao certo. Só sabia que era um cheiro de casa habitada e que eu havia esquecido como isso era. Me levantei sem fazer barulho, passei pelo berço dos dois. Pedro com o punho fechado perto da boca, Ana com aquela expressão séria que os bebês têm quando dormem fundo, como se estivessem resolvendo problemas importantes. Fui até a cozinha. Isabela estava de costas para mim, mexendo uma panela no fogão a lenha. Tinha arrumado o cabelo num coque simples, preso com um pedaço de pano. Vestia o mesmo vestido do dia anterior, mas havia lavado. Eu vi isso depois, quando percebi que estava úmido no varão. Devia ter acordado mais cedo que eu para lavar e ainda ter tempo de cozinhar. Ela não me ouviu chegar. Fiquei parado na soleira por um instante, sem saber o que fazer com aquela cena. Uma estranha na minha cozinha, cuidando da minha casa, como se soubesse exatamente onde tudo ficava, sendo que havia chegado na véspera. Era uma sensação estranha. Não ruim, mas estranha. Como quando você está acostumado com um cômodo escuro e alguém acende uma vela. Você pisca, se ajusta, fica desconfiado do que a luz vai mostrar. "Bom dia", eu disse. Ela se virou sem susto. "Bom dia. O feijão está quase pronto. Tem fubá aqui. Fiz um angu também." Falou como quem reporta o estado de uma tarefa, sem cerimônia. "Obrigado", disse, e a palavra saiu um pouco dura, do jeito que sai quando não está acostumado a dizê-la. Sentei na cadeira de sempre, a da cabeceira da mesa, a mesma que ocupo desde que meu pai era vivo e essa fazenda era dele. Ela serviu sem fazer aquela coisa que eu detesto, que é servir com cara de que está fazendo um favor. Colocou a tigela na minha frente e voltou para mexer a panela, simples assim. Comi. Não sei quanto tempo fazia que eu não comia de verdade. Tinha sobrevivido nos últimos meses com o que era prático, rapadura, farinha, às vezes carne seca mal preparada, porque eu não tenho jeito nenhum de cozinhar. Amélia cozinhava. Antes de Amélia, minha mãe cozinhava. Eu aprendi o suficiente para não morrer de fome, e nada além disso. Aquele feijão simples me pegou de surpresa. Não era nada extraordinário. Era só comida bem feita, temperada com cuidado, no ponto certo. Mas tem uma diferença entre comida feita com indiferença e comida feita com atenção, e o corpo sente essa diferença mesmo quando a mente não está prestando atenção. Acabei a tigela sem perceber. Isabela estava alimentando Ana quando eu terminei. Tinha pego a menina do berço em algum momento que eu não vi e sentado no banco de madeira junto à janela, de perfil para mim, embalar a criança enquanto dava o leite. A luz da manhã entrava pela janela em ângulo baixo e pousava nelas duas com aquela qualidade específica da luz do interior antes do sol subir de vez. Dourada, quente, sem dureza. Desviei o olhar. Não era o momento de ficar olhando para nada com aquela atenção. "Vou para o campo", disse, me levantando. "Pedro ainda não acordou", ela respondeu sem tirar os olhos de Ana. "Mas quando acordar, vai querer comer logo. Tem leite aqui, já separei."
Parei. Aquilo me incomodou de um jeito que eu precisei de um momento para entender. Não era raiva, era mais próximo de vergonha. Aquela vergonha específica de perceber que alguém está cuidando melhor do seu filho do que você mesmo. É uma dor pequena e persistente, como enxaqueca. Você sabe que deveria ser grato, e é. Mas a gratidão e a vergonha andam juntas nessa hora, pisando uma no pé da outra. Tá bom, falei, e saí. O campo precisava de trabalho. Havia semanas que eu fazia o mínimo, só o que era urgente, o que não podia esperar. O resto havia ficado acumulando. Cercas que precisavam de estaca nova, um trecho do curral que estava cedendo, a terra do canteiro do lado norte que devia ser preparada antes da próxima chuva. Trabalhei o dia quase inteiro. Tenho uma honestidade no trabalho braçal que eu sempre apreciei. A enxada não mente, a cerca não pede desculpa, a terra não tem opinião sobre você. Você coloca força, a coisa avança. Você para, ela para. É simples desse jeito, e naquele dia eu precisava de simples. Voltei quando o sol já estava alto demais para continuar sem água. A casa estava diferente quando entrei. Não era só a cozinha arrumada ou os bebês quietos. Havia uma ordem que eu não havia visto em muito tempo. As roupas que estavam espalhadas pela sala tinham sumido. O chão estava varrido. A janela do quarto estava aberta, deixando o ar circular, coisa que eu havia parado de fazer porque não aguentava mais cheiro de ar fresco naquele quarto, por razões que não preciso explicar. Fui beber água no pote da cozinha. Isabela estava no quintal, estendendo roupa no varal. Vi pela janela antes de ela me ver. Trabalhava rápido e organizado. Sacudia a peça, estendia, prendia, passava para a próxima sem perder tempo. Eu havia tentado lavar roupa uma vez, logo depois que Amélia morreu. Parei na metade. Não porque não soubesse fazer, sabia o suficiente, mas porque no meio da lavagem, sem saber de onde, me veio a lembrança de Amélia cantando enquanto lavava. E aquilo me quebrou de um jeito tão rápido que me surpreendeu. Larguei a roupa na bacia e não voltei mais. Isabela não cantava. Trabalhava em silêncio, com aquele tipo de concentração quieta que algumas pessoas têm, que não é tristeza, é só presença. Ela estava ali, fazendo aquilo, inteira. Fui até a porta do quintal. Você não precisa fazer tudo isso, disse. Ela se virou, segurando uma das camisas de Pedro no ar. Eu sei, respondeu, mas estava precisando. Eu teria feito. Ela me olhou por um segundo. Não disse nada, mas o olhar disse o que ela estava pensando, que era a mesma coisa que eu sabia, que eu não teria feito. Não tão cedo. Aquilo me irritou um pouco. Não nela. Em mim. Tem comida no fogão, ela disse voltando para o varal. Pode-se servir. Entrei. À tarde, quando os bebês dormiram ao mesmo tempo, o que era raro e precioso como chuva em seca, eu sentei na varanda com um copo d'água e fiquei olhando para o campo. Isabela apareceu depois de um tempo e sentou no degrau mais baixo da escada, um pouco afastada de mim. Não perguntou se podia, só sentou com aquela naturalidade que era uma característica dela, que eu já havia começado a identificar. Ficamos em silêncio. Não era um silêncio incômodo. Era do tipo que existe entre pessoas que estão cansadas e não precisam preencher o ar. Foi ela quem falou primeiro. O senhor tem essa fazenda há muito tempo? Nasci aqui, respondi. Era do meu pai. Antes dele, do avô. Ela assentiu devagar. Terra de família. Era. Meu irmão foi embora. Ficou só comigo. Outro silêncio. E a senhora? Eu disse. E soou estranho chamar ela de senhora, mas era o que se dizia. Vinha de onde? Ela ficou um momento antes de responder. De lugar nenhum fixo. Trabalhava para uma senhora idosa em Anápolis. Ela morreu. Antes dela, meus pais. Febre, os dois com diferença de semanas. Disse isso com uma voz que não pedia consolo. Era só informação, relatada com aquela contenção de quem já processou a dor e guardou onde ela ficasse num tamanho administrável. Eu reconheci isso. Era o mesmo jeito que eu falava de Amélia quando era necessário falar. Sinto muito, disse. Obrigada, ela respondeu. E não acrescentou mais nada. O sol estava descendo de novo. Aquele vermelho de ferrugem voltando no horizonte.
Eu o olhei dessa vez com um pouco menos de amargura do que na véspera. Não sei dizer por quê. Por que parou aqui? Perguntei. Tinha destino? Ela pensou antes de responder. Não, estava só, seguindo em frente. É o que dá para fazer quando não tem para onde ir. Olhei para ela de lado. Havia uma honestidade naquilo que me desarmou um pouco. Não estava tentando me convencer de nada. Não estava pintando uma história melhor do que era. Estava só dizendo a verdade no tamanho exato dela. Você pode ficar enquanto precisar, disse. Não tem prazo. Ela me olhou. Obrigada, Joaquim. Era a primeira vez que ela usava meu nome. Não sei por que aquilo pesou de um jeito que não esperava. Talvez porque havia tempo que ninguém dizia meu nome com aquela naturalidade. Sem pena, sem distância, sem o peso de quem está falando com um viúvo. Só meu nome. Me levantei antes que aquilo virasse alguma coisa que eu não soubesse manejar. Vou verificar o celeiro, disse. Entrei na casa sem esperar resposta. Naquela noite, depois que tudo se apagou, fiquei deitado olhando para o teto. O quarto tinha o silêncio de sempre. Pedro e Ana respiravam devagar no berço duplo que eu havia improvisado quando Amélia morreu. Não havia condição de comprar 2 berços, então juntei o que tinha. Eles dormiam assim, lado a lado, e às vezes eu ficava olhando para eles no escuro e pensava que era a única coisa no mundo que eu havia feito certo. Pensei em Isabela sentada no degrau da varanda. Pensei em tudo o que ela havia feito naquele dia, não por obrigação formal, não por contrato, mas por aquele senso natural de que o que precisa ser feito deve ser feito. Há pessoas que funcionam assim. Minha mãe funcionava assim. Amélia funcionava assim. Eu nunca funcionei assim. Sempre fui o tipo que precisa de razão para agir, que pesa antes de se mover, que guarda mais do que entrega. Amélia dizia que eu era feito de pedra boa, que demora para esquentar, mas quando esquenta não esfria mais. Fechei os olhos. Tentei não pensar mais, mas antes de dormir, o que me veio foi uma coisa pequena e específica. O cheiro de feijão pela manhã, o cheiro de casa onde tem gente, e percebi que havia sentido falta disso de um jeito que não havia me dado permissão de reconhecer até agora. A vila ficava a pouco mais de 1 hora de cavalo. Eu ia 1 vez por semana, às vezes 2, quando precisava de mantimento ou de resolver alguma coisa que não dava para deixar. Não gostava de ir. Nunca gostei muito de lugar com gente demais. Desde novo era assim. Meu pai dizia que eu havia nascido com o temperamento do campo aberto, que é aquele que prefere horizonte à parede. Aprendi a conviver com a vila porque era necessário. Nada além disso. Naquela manhã de sábado, fui sozinho como sempre. Isaura, a mulher do armazém, me recebeu com aquele sorriso largo que ela tem para todo mundo. O tipo de sorriso que não significa nada de particular, só é o jeito dela existir. Listei o que precisava. Ela foi separando e por um tempo foi a troca habitual de sempre. Farinha, sal, toucinho, fósforo. Foi quando chegou Dona Perpétua. Perpétua é a viúva do antigo delegado. Tem mais de 60 anos, vive na casa maior da vila e carrega consigo a convicção de que o mundo funciona melhor quando ela está de olho nele. Não é uma mulher má, é só uma mulher que confunde vigilância com virtude. Ela entrou no armazém, me viu e parou com aquela expressão de quem acabou de lembrar de um assunto importante. Joaquim. Disse meu nome como quem puxa uma cadeira para sentar num assunto longo. Soube que tem uma moça lá na sua fazenda. Não era pergunta. Tem, respondi, sem tirar os olhos das sacas que Isaura estava pesando. Uma moça que apareceu na estrada. Que apareceu, sim. Perpétua ficou um momento em silêncio, que era o silêncio dela calculando o próximo passo. Joaquim, ela disse de novo, com a voz abaixada num tom que pretendia ser delicado. Você é um homem sozinho, com 2 bebês pequenos, uma moça que ninguém conhece, sem família aqui. Ela cuida das crianças, disse, e da casa. Eu entendo, mas o que as pessoas vão pensar? Aí eu me virei, não com raiva. Raiva eu guardava para dentro, era um hábito antigo, mas me virei e a olhei de frente.
As pessoas vão pensar o que quiserem, Dona Perpétua. As pessoas sempre pensam. É o trabalho delas. Ela fez uma expressão de quem foi mal compreendido. Não é assim que estou dizendo. É que reputação é coisa séria. A dela, a sua, minha reputação está intacta. E a dela é de mulher honesta, tanto quanto eu posso saber. Peguei os mantimentos que Isaura havia separado. Mais alguma coisa? Perpétua abriu a boca, fechou. Paguei e saí. Na volta, o caminho ficava entre dois trechos de cerrado que eu havia atravessado tantas vezes que conhecia cada curva. O cavalo andava no passo dele, tranquilo, e eu fui deixando os pensamentos assentarem como poeira depois que a carroça passa. O que Perpétua havia dito não me surpreendeu. Eu sabia que ia acontecer. Sei como funciona a vila, sei como funcionam as pessoas. Não por maldade, mas porque o tédio do interior precisa de assunto. E assunto é qualquer coisa que fuja do habitual. Uma estranha numa fazenda de viúvo era assunto bom. O que me incomodou foi outra coisa. Foi ter que defender Isabela diante de alguém que não a conhecia. Não porque fosse difícil, não foi. Mas porque me fez pensar no que aconteceria quando Isabela fosse à vila. No que ela ia ouvir. Nos olhares que ia receber. Ela não havia pedido isso. Havia aparecido numa porteira pedindo água e a vida havia colocado ela no meio de uma situação que não era simples de carregar. Cheguei na fazenda com aquilo na cabeça. Isabela estava no quintal quando cheguei, de cócoras junto ao canteiro, arrancando o mato que havia crescido entre as mudas. As crianças estavam num cobertor estendido no chão, na sombra do pessegueiro que meu pai havia plantado no canto do quintal décadas atrás. Pedro dormia. Ana estava acordada, olhando para o céu com aquela atenção desconcertante que os bebês têm, como se vissem coisas que o resto da gente não vê mais. Desci do cavalo, prendi na argola, fui até Isabela. Ela levantou a cabeça quando me ouviu chegar. Comprou tudo? Comprei. Deixei os embrulhos na soleira da porta e voltei até ela. Preciso te falar uma coisa. Ela se levantou, limpando a terra das mãos no avental. Me olhou com aqueles olhos quietos de sempre, sem ansiedade, sem antecipação. Só esperando. Falaram na vila. Não precisei dizer mais do que. Ela entendeu na hora. Vi nos olhos dela um reconhecimento rápido. Não surpresa, não choque. Reconhecimento. Como quem esperava e agora confirma. Dona Perpétua, eu disse. Mas não é só ela. É o jeito que funciona. Isabela ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com uma voz que não vacilou em lugar nenhum. Minha reputação é minha. Eu sei quem eu sou. E o senhor sabe o que acontece aqui dentro dessa casa. Sei. Então tá bom. Disse isso e se abaixou de novo para o canteiro, voltando ao trabalho como se o assunto estivesse encerrado. Fiquei parado olhando para ela por um segundo. Havia uma força naquilo que não era arrogância. Era só certeza. A certeza de quem não precisa da aprovação do mundo para saber que está de pé direito. Eu conhecia pouquíssimas pessoas que tinham isso. Amélia tinha. Meu pai tinha. Senti algo que levei um momento para identificar. Era respeito. Simples assim. Os dias foram passando do jeito que os dias do interior passam, cheios de trabalho miúdo e silêncio. Eu saía cedo para o campo. Ela ficava com os bebês, arrumava a casa, cuidava do que precisava ser cuidado. No final da tarde eu voltava, comia o que ela havia feito e por um tempo ficávamos cada um no seu canto. Eu na varanda, ela na costura, ou batendo papo baixinho com as crianças, naquele jeito que os adultos falam com o bebê, meio cantado, meio inventado. Não éramos próximos, mas também não éramos estranhos do mesmo jeito que no começo. Era uma coisa intermediária que não tinha nome certo. Duas pessoas que partilhavam um espaço com respeito e sem pretensão. Funcionava, mais do que eu esperava que fosse funcionar. Num desses fins de tarde, voltei do campo mais cedo por causa de uma chuva que ameaçou e não veio. Entrei pela porta dos fundos e ouvi Isabela falando. Não para mim, não para as crianças. Ficou em silêncio por um segundo e então ouvi de novo. Era rezando. Parei. Não foi uma decisão de parar. Foi o corpo que ficou no lugar, ouvindo sem querer.
Ela rezava baixinho, rápido, naquele jeito que as pessoas rezam quando estão sozinhas e não estão performando. Estava falando com alguma coisa ou alguém, pedindo o que precisava pedir, de um jeito que era completamente pessoal e completamente honesto. Entrei na sala sem fazer barulho e sentei na cadeira, esperando ela terminar. Quando ela apareceu na porta da cozinha e me viu, não demonstrou constrangimento. O senhor voltou cedo. A chuva ameaçou. Vou por mais água no feijão, então. E foi isso. Mas aquela rezadeira baixinha ficou comigo. Eu havia parado de rezar depois que Amélia morreu. Não foi uma decisão consciente. Foi acontecendo, como acontece com muita coisa que vai sumindo quando a dor é grande demais. Um dia você percebe que não faz mais aquilo que fazia, e não sabe bem quando parou. Não sei por que aquilo me incomodou. Não incomodou no sentido ruim. Incomodou no sentido de beliscar um lugar que eu havia tampado. Foi numa tarde de terça-feira que o filho do Agenor apareceu na fazenda. Agenor tinha as terras que faziam divisa com as minhas pelo lado leste. Tínhamos uma relação cordial, não de amizade, mas de vizinhança respeitosa, que no interior vale quase a mesma coisa. O filho dele, Renato, tinha uns 20 e poucos anos, cavalo bom, chapéu novo. Veio a pretexto de perguntar sobre uma cerca que ficava na divisa das duas propriedades. Mas eu vi logo o que era. Ficou conversando comigo na varanda, olhando para o lado da janela mais do que era necessário. Quando Isabela apareceu na porta para me chamar para o almoço, ele tirou o chapéu e fez aquela gentileza exagerada de quem está se apresentando, não chegando numa casa qualquer. "Boa tarde", disse ele, com um sorriso que foi direto para ela. "Boa tarde", respondeu Isabela, sem o sorriso correspondente. Renato ficou um pouco a mais do que o necessário, falou um pouco mais do que o assunto pedia e foi embora com a promessa de voltar na semana seguinte para acertar a questão da cerca. Quando ele sumiu no caminho, fiquei quieto. Isabela voltou para dentro sem comentar nada. Eu entrei depois e sentei à mesa. "Ele vai voltar", eu disse. Ela colocou o prato na minha frente. "Eu sei. Não precisa receber se não quiser." Ela me olhou. "Sou eu quem decide isso, Joaquim", disse com uma firmeza que não era rispidez, era só demarcação. O tipo que diz, "Eu ouço o que você diz, mas essa é a minha vida." Abaixei a cabeça para o prato. "Tá certo", disse, e aquilo ficou resolvido assim. Mas naquela noite, sem razão que eu soubesse nomear, demorei mais para dormir do que de costume. Fiquei olhando para o teto, ouvindo os bebês respirarem no escuro e tentando entender o que havia naquele incômodo que não era meu lugar sentir. Não cheguei a lugar nenhum. Fechei os olhos. A noite passou. Tem coisas que a gente sente antes de entender. O corpo sabe primeiro. A cabeça demora mais. Especialmente a cabeça de homem criado no interior, onde o hábito é engolir antes de examinar, agir antes de sentir, seguir em frente antes de perguntar para onde. É uma educação que serve bem para muita coisa. Para outras, não serve de nada. Eu estava começando a perceber que havia algo se movendo dentro de mim que eu não havia autorizado a se mover. Não era coisa grande. Não era nada que eu pudesse apontar com o dedo e nomear. Era pequeno, do tipo que aparece na periferia do olho e some quando você vira a cabeça para olhar direto. Mas estava lá, e eu sabia que estava, o que é diferente de não saber. Passei a me vigiar. Virava os olhos quando ficavam parados tempo demais. Saía mais cedo para o campo do que o necessário. Demorava mais no celeiro à noite, verificando coisas que não precisavam ser verificadas naquela hora. Eram estratégias de homem que aprendeu a se defender de si mesmo, não elegantes, mas funcionavam. O problema é que o dia é longo na fazenda e a casa é pequena. Foi numa manhã de chuva que as coisas ficaram mais difíceis de ignorar. Choveu desde antes do amanhecer, uma chuva pesada de cerrado que não pede licença e não avisa quando vai embora. O tipo de chuva que prende a gente dentro de casa e não dá escolha. Não havia como ir para o campo, não havia como fingir que havia serviço urgente do lado de fora. Fiquei em casa.
Os bebês acordaram de bom humor naquela manhã, o que era uma graça. Pedro, especialmente, que havia passado uns dias mais agitado por causa de uma dor de gengiva que nem eu nem Isabela sabíamos direito como aliviar. Mas naquela manhã ele acordou sorrindo, daquele sorriso sem dente que é a coisa mais desamada e honesta que existe no mundo. Isabela estava sentada no chão da sala, coisa que ela fazia com uma naturalidade que me surpreendeu quando vi pela primeira vez, porque mulher criada com certo rigor não se senta no chão assim, com os 2 bebês espalhados ao redor dela num cobertor velho de retalhos. Ela tinha pego uns pedaços de madeira que eu deixava no canto, uns carretéis de linha vazios, e estava fazendo aqueles objetos virarem personagens de uma história que ela ia inventando em voz alta. Parei na porta da sala. Ela não havia me ouvido chegar por causa da chuva no telhado. Aí o carretel disse para o pedaço de pau. Ela estava falando, com aquela voz levemente diferente que as pessoas usam para contar história para criança, mais cantada, mais redonda. Você não pode atravessar o rio sozinho, vai cair. E o pedaço de pau disse. Ela fez uma voz mais grossa, mais boba, que arrancou uma risada de Pedro. Mas eu sou o mais corajoso de todos. E aí o que aconteceu? Ana bateu a mãozinha no cobertor com entusiasmo, sem entender a história, mas entendendo o ritmo. Caiu no rio, Isabela disse, fingindo horror, e Pedro riu de novo. Aquele riso de bebê que parece surgir de um lugar sem fundo, todo barriga, todo corpo. Fiquei parado. Não sei quanto tempo fiquei assim. Sei que foi tempo suficiente para aquela cena se gravar de um jeito que eu sabia que ia carregar. Não porque fosse extraordinária, mas porque era exatamente o tipo de coisa que eu havia imaginado, quando Amélia ainda estava grávida. Os 2 bebês rindo no chão da sala, alguém contando história enquanto a chuva batia lá fora. Era uma imagem que eu havia guardado como possibilidade, como promessa, e que havia enterrado junto com Amélia, porque não havia mais como acontecer, e estava acontecendo, de um jeito diferente do que eu havia imaginado. Com pessoas diferentes, mas estava. Me movi sem pensar. Dei um passo e o assoalho rangeu. Isabela virou a cabeça. Me viu parado ali como idiota. O senhor quer sentar? Perguntou, sem constrangimento nenhum. Como se homem adulto parado na soleira da sala ouvindo história de carretel fosse a coisa mais natural do mundo. Não, disse logo. Só vim ver se tinha café. Tem no fogão. Fui para a cozinha. Fiquei lá mais tempo do que levava para tomar um café, olhando pela janela para a chuva que caía no quintal, batendo no pessegueiro, formando poças no chão de terra batida. Da sala vinha o som da história continuando, e de vez em quando a risada de Pedro. Bebi o café. Voltei para o quarto. Sentei na beira da cama com as mãos entre os joelhos e fiquei assim por um bom tempo, com aquela sensação de homem que está travado entre 2 direções e não consegue se mover para nenhuma. Pensei em Amélia. Faço isso sem querer. O pensamento vai até ela como agulha vai para o norte. Não é sempre que dói. Às vezes, é só presença. O peso bom de alguém que existiu e que amei de verdade. Mas, naquela manhã, havia uma mistura que eu não gostei de sentir. A lembrança de Amélia chegando junto com a imagem de Isabela no chão da sala, e as 2 coisas não querendo ficar em lugares separados na cabeça. Me levantei. Peguei o chapéu. Saí pela porta dos fundos para debaixo da chuva, sem destino, só precisando do ar frio e da água me batendo na cara, e me lembrando de que o mundo era físico e concreto, e não havia espaço nele para esse tipo de confusão. Fui até o celeiro. Fiquei lá 1 hora. Quando voltei, encharcado, Isabela estava na cozinha aquecendo água. Me viu entrar pela porta dos fundos, escorrendo chuva no assoalho, e não disse nada por 1 segundo. Depois disse, vou pegar uma toalha. Não precisa. Vai pegar febre. Disse isso e foi. Voltou com a toalha e colocou em cima da mesa, do lado de mim, sem me entregar na mão. O gesto que diz está aqui se você quiser, sem transformar aquilo em cuidado que o outro não pediu. Peguei a toalha. Me enxuguei em silêncio. Ela voltou para o fogão, acrescentou lenha, ficou de costas para mim. O senhor saiu para quê?
Perguntou sem olhar. Precisava de ar, debaixo de chuva. Precisava de ar molhado. Um segundo de silêncio. E então ela soltou um som que eu levei um momento para identificar. Era quase uma risada. Contida, rápida, mas risada. Me peguei quase sorrindo também, o que me surpreendeu. Não sorriu muito. Amélia dizia que eu parecia sempre estar mastigando alguma coisa difícil. Não era mau humor, era só o jeito que meu rosto ficou com os anos, formatado pelo tipo de vida que tive. "O senhor é esquisito", disse Isabela, ainda de costas, mas com uma leveza na voz que tirava o peso da palavra. "Sou", concordei. "Mas é honesto", olhei para ela. Ela continuou mexendo o que estava no fogão sem se virar. "A maioria dos homens teria tentado alguma coisa", disse. "Desde o começo. O senhor nunca tentou." Fiquei quieto. "Isso conta muito, sabe?" Ela continuou. "Para mim, conta muito." Havia algo naquilo que era ao mesmo tempo um reconhecimento e um aviso. Ela estava me dizendo obrigado de um jeito que também estava dizendo eu vi você e confio, porque você se comportou. Era uma fala de mulher que já precisou estar em guarda antes, que já aprendeu a observar antes de se fiar. Aquilo pesou de um jeito diferente do que eu esperava. "Você não precisava agradecer", disse. "Eu sei, mas quero que saiba que eu sei." Não acrescentei mais nada. Ela também não. A chuva continuou batendo lá fora, a lenha crepitava no fogão e os bebês dormiam quietos no quarto. E por um tempo ficamos assim, ela cozinhando. Eu sentado à mesa com a toalha no colo, no silêncio específico de duas pessoas que acabaram de dizer mais do que as palavras carregavam. Renato voltou na quinta-feira seguinte, dessa vez sem pretexto de cerca. Trouxe uma galinha como presente, viva, presa pelas patas, que entregou com um sorriso que era mais para Isabela do que para mim. Fiquei na varanda, deixei os dois conversarem no portão por um tempo que me pareceu longo demais, embora eu soubesse que não era. Não era meu lugar ter opinião sobre isso. Eu sabia disso. Me repetia aquilo enquanto mexia o cabo da faca que carregava no cinto para ter o que fazer com as mãos. Renato foi embora depois de um tempo. Isabela voltou com a galinha, passou por mim na varanda e disse sem parar: "Homem simpático." "É", concordei. "Falou muito. É o jeito dele." Ela entrou. Eu fiquei na varanda olhando o cavalo de Renato sumir no caminho e identifiquei o que estava sentindo com uma clareza que não me trouxe nenhum conforto. Era ciúme. Não da galinha, não da conversa, não de nada que tivesse acontecido de concreto. Era ciúme da possibilidade, daquele tipo surdo que não tem objeto definido, só tem direção. E a direção era Isabela, indo embora daquela fazenda com a vida dela para outro lado. Aquilo era problema. Não porque eu tivesse direito a sentir. Não tinha direito nenhum. Ela era livre. Mais livre do que eu, de muitas formas, porque não tinha raiz presa em lugar nenhum ainda. Mas sentimento não consulta direito. Só acontece. E depois você tem que decidir o que faz com ele. Eu decidi fazer o que sempre faço. Engoli. Me levantei da cadeira da varanda e fui trabalhar o que restava da tarde como se aquilo fosse urgente. Como se houvesse algo no campo que dependesse de mim agora, neste momento, antes que anoitecesse. Não havia. Mas o campo não julga os motivos de quem chega. Só recebe o trabalho e devolve o cansaço. E o cansaço, pelo menos, eu sabia manejar. Tem um silêncio específico de madrugada no cerrado. Não é o silêncio da cidade, que é ausência de barulho. É um silêncio cheio de grilos, de vento baixo entre os galhos do pequi, de algum bicho que se move no escuro sem mostrar o rosto. É um silêncio que respira. Eu cresci dentro dele e aprendi a dormir com ele, a deixar que ele me cobrisse como coberta. Mas naquela madrugada, o silêncio foi partido. Ana começou a chorar por volta da meia-noite. Não o choro de fome, não o choro de fralda. Era o choro diferente, aquele que qualquer pai aprende a distinguir cedo porque precisa distinguir.
O choro que diz que alguma coisa está errada de verdade. Levantei antes mesmo de estar completamente acordado. Peguei Ana no berço e senti na mesma hora. O calor que vinha do corpinho dela era de outro nível. Não era o morno normal de criança enrolada em cobertor. Era um calor seco, intenso, que queimava a palma da mão. Febre alta. O estômago virou. Já havia passado por isso uma vez com Pedro, semanas antes de Isabela chegar. Uma febre que durou 2 dias e que eu atravessei sozinho, sem saber o que estava fazendo, rezando baixinho para algo que eu não sabia mais se ouvia. Pedro havia melhorado no 3º dia por conta própria, mas aqueles 2 dias envelheceram alguma coisa em mim que não rejuvenesceu depois. Agora era Ana. Isabela, chamei em voz baixa primeiro, depois mais alto. Isabela. Ela apareceu na porta do quarto em menos de 1 minuto. Tinha o quarto pequeno, nos fundos da casa, que havia sido depósito antes e que eu havia limpado para ela quando ficou claro que ficaria por mais tempo. Estava de olhos semicerrados, mas já acordando rápido, daquele jeito de mulher acostumada a levantar quando precisa. Ana, disse eu, estendendo a menina. Ela chegou, encostou a testa na testa da criança, depois passou a mão no pescoço, nas costas. Alta, disse. Seco, avaliando. Vou buscar o médico. Espera. A voz dela foi firme o suficiente para me parar. Olhei para ela. Havia uma calma no rosto dela que não era indiferença. Era o contrário. Era a calma de quem está presente de verdade, processando rápido, sem se deixar engolir pelo pânico que estava me engolindo. Febre alta em bebê é sério, mas não é sinal de morte, disse. Antes de sair na madrugada, vamos trabalhar a febre aqui. Se ela não ceder em 2 horas, aí o senhor vai. E se piorar antes disso, eu aviso. Pode confiar. Não era pedido, era afirmação. Pode confiar dito com aquela solidez que algumas pessoas carregam na voz quando sabem o que estão dizendo. Respirei. Assenti. Ela comandou tudo naquela noite. Me mandou buscar água fria do pote, não gelada, fria, e um pano limpo. Enquanto eu ia, ela desembrulhou Ana do cobertor, deixou o corpinho respirar e começou a fazer compressas no pescoço, nas axilas, na testa. Trabalhava com aquela precisão quieta de quem já havia feito aquilo antes, que sabia a pressão certa, o tempo certo, o momento de trocar o pano. Eu ficava do lado. Às vezes, ela me pedia algo. Mais água, troca o pano, segura ela assim. E eu fazia. Era uma utilidade pequena, eu sabia, mas era o que havia disponível. E me agarrei a ela, porque a alternativa era ficar parado sentindo o pânico crescer sem fazer nada. Pedro acordou por volta de 1 da manhã com o choro da irmã. E Isabela disse para eu cuidar dele enquanto ela continuava com Ana. Peguei meu filho no colo e fiquei andando pela sala no escuro, fazendo aquele balançar sem ritmo que eu havia aprendido na marra. Não era o balançar de Isabela, aquele que acalmava de verdade, mas era o que eu tinha. E Pedro aceitou, encostou a cabeça no meu ombro e acabou dormindo de novo. Fiquei andando mesmo assim com ele no ombro, olhando de vez em quando pela porta do quarto onde Isabela trabalhava com Ana à luz do lampião. As horas foram passando daquele jeito que as horas passam quando a gente está esperando notícia, devagar demais, com aquela qualidade elástica do tempo que se estira quando há medo no ar. Por volta das 2, a febre começou a ceder. Eu percebi pelo choro. Foi mudando de tom, perdendo aquela urgência cortante, ficando mais mole, mais cansado. Ana estava exausta de chorar e de queimar. Mas o calor estava diminuindo. Entrei no quarto com Pedro ainda no ombro. Isabela estava sentada na beira da cama, com Ana no colo, fazendo aquela cantiga baixinha de sempre. O lampião jogava uma luz amarela fraca sobre as duas. Ana tinha os olhos semicerrados, a respiração ainda um pouco irregular, mas já sem aquela tensão de antes. Está cedendo, disse Isabela sem levantar os olhos. Sentei na cadeira do canto, Pedro no colo, e não disse nada. Ficamos assim. O quarto ficou quieto, exceto pela cantiga de Isabela
e pelo som da noite lá fora. Aos poucos, os 2 bebês foram dormindo. Ana primeiro, depois Pedro, que já estava quase lá quando eu me sentei. E mesmo depois que os 2 dormiram, ficamos ainda um tempo no mesmo lugar, como se nos movermos fosse arriscar desfazer o equilíbrio frágil que havia se estabelecido. Foi Isabela quem falou primeiro, baixinho, quase sussurro. O senhor pode deitar com eles. Eu fico de olho. Não vou dormir. Ela me olhou. Eu sei, mas pode deitar do mesmo jeito. Coloquei Pedro de volta no berço com todo o cuidado. Me deitei na cama ao lado, de costas para o teto, com Ana deitada entre mim e Isabela, que ficou sentada, encostada na cabeceira de vigia. Fiquei olhando para o teto por um tempo. Depois disse, mais para o escuro do que para ela. Quando Pedro teve febre, antes de você chegar, eu não sabia o que fazer. Fiquei 2 dias rezando para não perder mais um. Ela não respondeu imediatamente. Mais um, ela disse devagar, como quem nota a palavra. Fechei os olhos. Não havia pretendido abrir aquela porta, mas havia aberto e agora estava lá. Tive um filho antes desses, disse, com minha primeira mulher. O silêncio que veio foi do tipo que espera. Mariana morreu de febre puerperal 3 semanas depois do parto. O menino sobreviveu mais 2 meses. Parei. Aquelas palavras sempre tinham peso, sempre haviam tido, mas eu raramente as dizia em voz alta. Nunca soube ao certo o que foi. Os pulmões, dizia o médico, fraqueza de nascença. Isabela não disse que horror, nem sinto muito, nem qualquer daquelas frases que as pessoas dizem, porque não tem o que dizer. Ficou quieta do jeito que fica quem está realmente ouvindo. Chamei ele de Tomás, disse. Era a primeira vez em muito tempo que eu pronunciava aquele nome em voz alta. Não sei por que eu fiz naquela madrugada. Talvez porque era escuro. Talvez porque Isabela era o tipo de pessoa que não transforma o que você conta em peso que ela vai carregar sobre você depois. Tomás, ela repetiu, baixinho. Só o nome, nada mais. Mas havia naquilo um reconhecimento que foi direto para um lugar dentro de mim que ficava fechado. Depois de Mariana, demorei anos para aceitar que podia tentar de novo. Continuei, sem saber bem por que continuava. Amélia apareceu quando eu já havia desistido de vez. Ela era teimosa, não do jeito ruim. Era teimosa de vida, de presença. Ela queria o que queria e ia atrás sem pedir licença. Ouvi Isabela soltar um som baixo que era quase sorriso. Parece alguém que eu conheço, disse ela. Parece você, quer dizer. Eu não disse isso. Não precisou. Um silêncio diferente, mais leve. Ela ficou grávida 2 vezes antes de Pedro e Ana. Eu disse. As 2 não chegaram ao 4º mês. Aquilo ficou no ar um momento. Então, quando os 2 nasceram vivos, Isabela começou. Foi o maior alívio da minha vida. Engoli. E o pior dia ao mesmo tempo. Ela entendeu. Não precisei explicar a equação impossível. 2 bebês vivos, uma mulher morta e a culpa que não tem lógica, mas existe do mesmo jeito, que não serve para nada, mas fica. O senhor não matou ela, disse Isabela com aquela voz direta que ela tinha quando queria que alguma coisa chegasse. Eu sei, mas o senhor acha que matou. Não respondi. Ela também não insistiu. Ana remexeu um pouco entre nós, fez um som pequeno, se acomodou de novo. Isabela encostou a mão na testa dela por um segundo, verificando, e depois tirou a mão. Está bem, disse. Febre foi embora. Fechei os olhos com aquele alívio que é quase dor. Ficamos em silêncio por um tempo longo. Eu estava a caminho do sono, aquele sono raso de madrugada que flutua, quando ouvi a voz dela de novo, mais baixa ainda, quase para ela mesma. Meu pai também carregava culpa de coisa que não era culpa dele. Disse. Passou a vida toda com aquilo nas costas. Morreu pesado. Abri um pouco os olhos. O que era? Minha irmã mais nova. Morreu de cobra quando tinha 3 anos. Pai estava no campo. Não estava perto. Pausa. Como ele podia saber que ela ia sair do quintal? Mas jurou para si mesmo que havia sido descuido dele. E aquilo foi secando ele por dentro. Ano a ano. Fiquei quieto. Não estou comparando, ela disse logo. Só estou dizendo que conheço esse peso.
O jeito que ele muda a postura de uma pessoa. O jeito que faz o ombro ficar diferente. Pensei nisso. Você olha para minha postura? Todo mundo olha para a postura de todo mundo. A gente só não comenta. Outro silêncio. E naquele silêncio havia alguma coisa que havia se movido. Não dramaticamente, não com fanfarra. Mas havia. Como quando uma pedra grande se desloca no leito do rio e a água muda de direção sem que ninguém na margem perceba. Adormeci sem saber ao certo quando. De manhã, acordei com luz entrando pela janela e os 2 bebês acordados e calmos no berço. Pedro batendo as mãos numa na outra. Ana olhando para o teto com aquela seriedade dela. Isabela não estava no quarto. Levantei, passei a mão em Ana, temperatura normal, pele fresca. Respirei fundo. Fui para a cozinha. Ela estava no fogão como sempre, de costas, mexendo o angu. Eu me parei na soleira. Não sei o que eu esperava que fosse diferente. A luz, a cozinha, ela, tudo estava igual a qualquer outra manhã. Mas alguma coisa havia mudado naquele espaço entre nós que a noite havia estreitado, e agora eu precisava me habituar a uma distância que era menor do que havia sido antes. Você salvou minha filha, disse. Ela se virou, me olhou por um segundo. Nossas filhas, disse, e voltou para o fogão. Fiquei parado. Aquela palavra, nossas, desceu por dentro como água em terra seca. Não era declaração, não era promessa. Era só a verdade do que havia se formado ali, naquela casa, naqueles meses, sem contrato, sem cerimônia, sem que nenhum dos 2 tivesse decidido em voz alta. Aquelas crianças eram nossas, e eu não sabia mais fingir que aquilo era tudo que havia entre nós. Sentei à mesa. Ela serviu o café, e nenhum dos 2 disse mais nada, mas o silêncio daquela manhã era diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de 2 pessoas que sabem de algo que ainda não nomearam, e que sabem que o nome, quando vier, vai mudar tudo. Tem uma lógica na fazenda que não perdoa interrupção. A terra não espera você resolver o que está pendente por dentro. Ela tem o tempo dela. O tempo da chuva, o tempo da seca, o tempo do plantio e da colheita. E esse tempo não se ajusta ao tempo das pessoas. Aprendi isso desde criança, quando meu pai me acordava antes do sol com a mesma frase de sempre. O campo não sabe que você está cansado. Era duro de ouvir quando criança. Com os anos, virou quase conforto. Havia algo honesto numa obrigação que não pedia desculpa por existir. Então me joguei no trabalho. Nos dias depois da noite da febre, acordava antes de todos, saía para o campo enquanto a neblina ainda estava baixa sobre o cerrado e ficava até o sol esquentar demais. Não era fuga. Eu me dizia que não era fuga. Era só o que precisava ser feito. A roça do lado norte estava atrasada. As cercas do Pasto Novo pediam estaca. O curral precisava de cal. Trabalhei com aquela intensidade específica de quem está tentando cansar o pensamento junto com o corpo. Funcionava às vezes. Numa dessas manhãs, fui até o fundo da propriedade verificar um trecho de cerca que o vento havia derrubado parcialmente. Era uma parte da fazenda que eu não visitava com frequência. Ficava numa baixada onde o cerrado fechava de novo, mais denso, com aquele capim alto de 2 metros que, em época de seca, vira risco de incêndio. Meu pai havia me contado uma vez que ali, naquela baixada, era onde o avô havia enterrado as primeiras economias da família, literalmente enterrado, numa lata de banha, antes de ter confiança em banco nenhum. Nunca achei a lata. Provavelmente havia apodrecido junto com o dinheiro décadas atrás, mas havia outra coisa naquela baixada. Uma nascente pequena, quase escondida entre as raízes de um angico velho. Meu pai a conhecia. Eu a conhecia. Mas havia anos que eu não vinha até aqui, e fiquei surpreso ao ver que a água ainda brotava, um fio fino, quieto, escurecendo a terra ao redor num círculo de umidade que o cerrado seco em volta não tinha. Fiquei olhando para ela por um tempo. Tem algo nas nascentes que me para sempre. Meu pai dizia que a água que brota do chão por conta própria é sinal de que a terra ainda está viva por dentro, que não perdeu o que tinha.
Eu não sou homem de muita metáfora, mas aquilo ficou comigo. A terra ainda está viva por dentro. Voltei pensando nisso. Isabela estava no terreiro quando cheguei, batendo o feijão colhido do canteiro. Um punhado pequeno ainda, os primeiros da temporada. Pedro estava no chão ao lado dela, sentado no cobertor de retalhos, tentando alcançar uma folha que o vento trazia para perto e levava de volta. Ana dormia na rede que Isabela havia improvisado entre 2 mourões do alpendre, balançando levemente com a brisa. Parei antes de entrar no terreiro. Olhei para aquela cena do portão do curral. Havia uma ordem naquilo. Uma ordem que não estava lá antes de Isabela. Não essa ordem, não essa qualidade de coisa funcionando. Era diferente de arrumação. A arrumação eu poderia contratar, se tivesse dinheiro para isso. O que havia ali era outra coisa. Era a presença organizada ao redor das crianças, ao redor da casa, ao redor de mim, de um jeito que eu havia parado de notar porque havia virado o estado normal das coisas. Aquilo me preocupou de um jeito novo. Quando a gente se acostuma ao que é bom, começa a ter medo de perder. E eu já havia perdido demais para não reconhecer o início desse medo. Entrei no terreiro. Achou o estrago da cerca? Ela perguntou sem parar de bater o feijão. Achei. Precisa de umas 4 estacas novas e arame. Vai à vila amanhã? Depois de amanhã. Ela assentiu. Pedro me viu e ergueu os braços, que era o gesto que ele havia desenvolvido recentemente para pedir colo. Aquele gesto que aperta o peito de um pai de um jeito que não tem comparação com nada. Peguei meu filho, que foi logo botando a mão na minha barba com aquela exploração séria que os bebês fazem no rosto dos adultos, como se estivessem estudando. Tem uma nascente lá no fundo, disse, perto do angico velho. Ela parou de bater o feijão. Me olhou. Ainda corre? Ainda, um fio, mas corre. Ela ficou pensativa por um segundo. Água própria na fazenda é riqueza, disse. É o que meu pai dizia. Ele tinha razão. Concordei com a cabeça. Pedro havia pegado meu nariz entre os dedos gordos e estava puxando com uma dedicação que eu fingia ignorar. Isabela, disse. Ela me olhou. Abri a boca para falar alguma coisa que não sei ao certo o que seria. Havia alguma coisa que queria dizer, que havia estado se formando naqueles dias de campo e silêncio e trabalho forçado. Alguma coisa sobre a noite da febre, sobre o que ela havia contado do pai dela, sobre a palavra nossas que continuava ressoando num canto que eu não sabia nomear. Mas o que saiu foi diferente. Você pensa em ir embora? Ela ficou imóvel por um momento. Depois voltou ao feijão. Todo dia, disse. Aquilo me pegou de um jeito que eu não esperava. Senti o chão mover levemente sob os pés. Como acontece quando a resposta que você recebe é mais honesta do que você estava preparado para receber. Por quê? Perguntei com uma voz que ficou mais baixa do que pretendia. Ela jogou o punhado de vagens numa bacia e ficou olhando para o terreiro por um segundo antes de responder. Porque fico pensando no dia que virar inconveniente, disse. É o que acontece sempre. A gente é útil até um dia não ser mais. E aí precisa ir embora antes que peçam. Aprendi isso cedo, fiquei quieto. Você não é inconveniente. Agora não sou. Também não vai ser. Ela me olhou com aqueles olhos quietos de sempre, mas havia neles uma coisa que eu raramente via. Uma incerteza pequena, escondida atrás da compostura habitual. O senhor não pode prometer isso, disse. Eu estou prometendo. Joaquim. O nome veio com um peso diferente. O senhor é viúvo 2 vezes. Tem 2 filhos pequenos. Vai chegar um dia que vai precisar de uma mulher de verdade aqui dentro. Uma esposa. Não de uma empregada que apareceu na porteira. Aquilo ficou no ar entre nós. Pedro continuou explorando meu rosto sem entender nada, completamente alheio ao peso do momento. Você não é empregada, disse. Então o que sou? A pergunta foi direta, sem agressividade, sem drama. Era uma pergunta real, pedindo uma resposta real. E eu sabia disso. E ela sabia que eu sabia. Não respondi, porque a resposta que eu tinha não estava pronta ainda. Estava se formando em algum lugar dentro de mim,
como aquela nascente na baixada, brotando devagar, sem pressa, do fundo para cima. Mas ainda não havia chegado à superfície num formato que eu pudesse entregar. Isabela assentiu, como quem confirma o que já sabia. Tá bom, disse, sem mágoa, só constatação. E foi para dentro com a bacia de feijão. Naquela tarde, fui até o paiol separar madeira para as estacas novas. O paiol ficava nos fundos do curral, um galpão baixo que meu pai havia construído com madeira de lei que não existe mais por aqui. Dentro, cheirava a poeira velha, serragem, óleo de maquinário. Tinha uma ordem específica, que era a minha ordem, acumulada ao longo de anos. Ferramentas penduradas em lugares que só eu sabia. Caixas empilhadas de um jeito que parecia caos, mas não era. Fui abrindo caixas em busca dos grampos de arame. Numa das caixas do canto, debaixo de uns sacos de semente que eu havia guardado do ano anterior, encontrei uma lata. Parei. Era uma lata de banha enferrujada, tampada com cera velha que havia escurecido com os anos. Peguei nas mãos. Pesava mais do que lata vazia. Fiquei olhando para ela. Abri devagar, forçando a tampa que resistiu. Dentro havia um pano dobrado, amarelado de tempo, embrulhando alguma coisa. Abri o pano. Eram documentos. Papéis dobrados, escritos à mão numa caligrafia pequena e cuidadosa que eu reconheci como a do meu avô. Aquela letra que eu havia visto em poucas cartas antigas que meu pai guardava. Eram escrituras, registros de terra. A propriedade original da fazenda, com os limites marcados com a precisão possível numa época em que medição era feita a passo e estimativa. E havia algo mais. Uma carta, dobrada separada dos documentos, com meu nome escrito na frente, mas na letra do meu pai, não do avô. Fiquei parado com a carta na mão por um tempo que não soube medir. Meu pai havia morrido 6 anos antes. Não havíamos terminado bem. Era uma história longa, feita de silêncios acumulados e orgulhos que nenhum dos dois soube dobrar a tempo. Ele morreu enquanto eu estava na roça, e quando cheguei já era tarde. Aquilo havia ficado em mim como espinho sem ponta, fundo demais para tirar, superficial demais para ignorar. Abri a carta. A letra estava trêmula em alguns trechos. Meu pai havia adoecido no último ano. As mãos perderam a firmeza, mas as palavras estavam inteiras. Joaquim. Se você está lendo isso, encontrou o que eu escondi. Demorou. Você sempre demorou para procurar no lugar certo. Essa terra é sua, não do seu irmão, não de ninguém mais. Eu registrei no nome dos dois quando vocês eram novos porque sua mãe pediu, mas João foi embora e abriu mão quando foi embora. Tem um papel assinado dentro dos documentos que prova isso. Guarde, você vai precisar disso algum dia. Homem que tem terra tem chão, homem que tem chão tem onde ficar de pé. Não fui bom em dizer o que devia, você também não foi. Somos parecidos nisso, que é uma coisa que nunca te disse e devia ter dito mais cedo. Cuida do que é seu. Seu pai. Dobrei a carta devagar. Fiquei sentado no chão do paiol, com os documentos no colo e a lata ao lado, ouvindo o vento batendo na chapa do telhado. Meu pai havia escrito meu nome naquela carta enquanto morria, com as mãos trêmulas, e havia guardado aquilo onde sabia que eu acharia. Não rápido, porque eu nunca fui de procurar rápido, mas acharia. Havia calculado isso. Somos parecidos nisso. Sim, éramos. 2 homens que sabiam o que sentiam e não sabiam dizer. Que guardavam as coisas importantes em latas enferrujadas no fundo do paiol, esperando que alguém com paciência suficiente fosse achar. Fiquei pensando em Isabela, na pergunta dela. Então o que sou? E na resposta que eu havia engolido porque não estava pronta. O que eu havia feito era exatamente o que meu pai havia feito a vida toda. Guardado o que era importante num lugar onde precisava de coragem para chegar. Esperando, calculando que alguém paciente fosse encontrar. Mas Isabela não era alguém que esperaria para sempre. Ela havia dito isso com todas as letras. Aprendi a ir embora antes que peçam. Era uma mulher que havia aprendido a não depender de resposta nenhuma.
que seguia em frente porque o mundo havia ensinado que seguir em frente era o que restava. Se eu ficasse quieto, ela ia. E eu sabia, com aquela clareza que vem de vez em quando e que não pede licença. Sabia que se ela fosse, a fazenda voltaria a ser o que era antes. Cheiro de ausência, bebês sem riso, silêncio do tipo errado. Guardei a carta com os documentos, fechei a lata e fui até a casa. Ela estava na cozinha preparando o jantar. Pedro dormia. Ana também. Aquelas sonecas da tarde que eram uma trégua curta e preciosa. Entrei pela porta dos fundos. Isabela me ouviu chegar e disse, sem se virar, jantar em meia hora. Tá bom. Parei no meio da cozinha. Ela percebeu que eu não havia saído. Se virou. Me olhou. Olhou para a lata que eu ainda carregava na mão. O que é isso? Achei no paiol. Coloquei a lata na mesa. Documentos da fazenda. E uma carta do meu pai. Ela me olhou o rosto por um segundo, lendo o que estava lá sem que eu precisasse traduzir. Carta boa ou carta ruim? Perguntou com aquela voz direta. Boa, disse. Atrasada, mas boa. Ela assentiu devagar. Fui me sentar na cadeira da cabeceira. Ela ficou encostada no fogão, me olhando com aquela calma de sempre. Isabela, disse. Joaquim, eu ouvi o que você disse hoje cedo. Sei que ouviu. E não respondi. Não respondeu. Havia uma paciência nos olhos dela que era quase severa. Não de julgamento, mas de alguém que já esperou muito na vida e aprendeu a não desperdiçar a espera em quem não merece. Respirei fundo. Você não é empregada. Parei. E não é só alguém que cuida das crianças. Parei de novo. As palavras eram difíceis, não porque fossem mentira, mas porque eram verdade demais. Eu não sei nomear direito o que é, mas sei que quando você disse que pensa em ir embora todo dia, alguma coisa dentro de mim ficou fria. Ela ficou quieta. E eu sou um homem que ficou frio poucas vezes na vida, continuei. Perdi 2 filhos, 2 mulheres, meu irmão, meu pai. Fiquei frio em tudo isso. Não porque não dói, mas porque aprendi a engolir antes de sentir. Olhei para ela. Mas nessa hora hoje fiquei frio e notei. Isabela ficou olhando para mim por um longo momento. A lenha crepitou no fogão. Lá fora, o cerrado começava a escurecer naquele azul profundo que vem antes do preto. Não estou pedindo nada, disse ela por fim, com uma voz que era cuidadosa. Só quero saber onde estou. Você está aqui, disse, na minha casa, com meus filhos. E eu engoli. Eu não quero que vá embora. Ficou quieto de novo. Ela desviou o olhar para o fogão. Vi o peito dela subir e descer uma vez, devagar. Isso não é uma resposta completa, Joaquim. Eu sei, mas é honesta. É o que tenho agora. Ela ficou assim por um momento, olhando para o fogo. Depois disse bem baixo, tá bom. E voltou a mexer a panela. Eu fiquei na cadeira com a lata enferrujada do meu pai na mesa à minha frente e pensei que ele havia levado uma vida inteira para escrever o que sentia numa carta para um filho que não estava lá para receber em vida. Eu não tinha uma vida inteira, mas tinha tempo ainda. E pela primeira vez em muito tempo, aquilo parecia suficiente. O Renato voltou numa sexta-feira. Dessa vez, não trouxe galinha. Trouxe um chapéu novo e uma camisa lavada e aquele sorriso de homem que ensaiou a chegada. Cheguei a ver da janela do paiol antes de ele me ver. Estava consertando o cabo de uma enxada que havia trincado, e a janela do paiol dava para o caminho que vinha da estrada. Vi o cavalo, reconheci a postura do cavaleiro e fiquei parado. Havia algo que eu precisava decidir antes de sair. Levei 1 minuto. Depois saí. Ele já estava no portão quando eu apareci, e o sorriso que havia preparado para Isabela se reajustou na hora. Ficou mais neutro, mais de homem para homem. Joaquim, ele desceu do cavalo. Vim acertar aquela questão da cerca. A cerca está resolvida, disse. Coloquei as estacas essa semana. Uma pausa. Ah, ele assentiu. Bom, então. Ficou parado com o cavalo pelo cabresto, e eu fiquei parado na entrada do terreiro, e houve entre nós aquele momento de homem reconhecendo o homem, o tipo de leitura rápida que o interior ensina,
onde não precisa de muita palavra para entender o que está sendo dito. Isabela está bem? Perguntou. Está. Posso cumprimentar? Olhei para ele. Renato era um rapaz decente. Eu sabia disso. Conhecia o pai, conhecia a família. Não havia nada de errado com ele, além de ser jovem e estar interessado numa mulher que morava na minha casa. Não era culpa. Era só a vida acontecendo do jeito que a vida acontece. Mas havia alguma coisa que havia se estabelecido em mim naqueles dias. Não posse, não era posse. Era mais próximo de clareza. A clareza de quem finalmente parou de fingir que não sabe o que sente. Pode, disse. Mas preciso te dizer uma coisa primeiro. Ele me olhou. Isabela faz parte desta casa, disse. Não é hóspede, não é empregada. Parei um segundo. É parte desta família. Renato ficou quieto. Olhou para mim com atenção. Depois assentiu uma vez, devagar, não com derrota, com entendimento. Havia dignidade naquilo. Entendi, disse. Montou de volta no cavalo. Dá um abraço no seu pai da minha parte. Falei. Dou. Virou o cavalo. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde. Fui olhando ele tomar o caminho de volta até sumir na curva. Depois virei e fui para dentro da casa. Isabela estava na sala com os bebês quando entrei. Pedro havia dado os primeiros passos na semana anterior. Não passos de verdade ainda, mas um arranque entusiasmado de 2 pés que saía de um lugar firme em direção ao nada, terminando invariavelmente no chão. Mas ele insistia com aquela teimosia que eu já reconhecia como traço de caráter. Levantava, tentava de novo. Isabela ficava na frente dele com os braços abertos, chamando em voz baixa, e ele vinha na direção dela com toda a determinação de quem não sabe ainda que pode cair. Parei na porta. Ela estava de costas para mim, os braços abertos, esperando Pedro chegar. Ele chegou, 4 passos trêmulos, e caiu nos braços dela que o pegaram antes do chão. Ela riu. Um riso curto, genuíno, daqueles que não se controla, que sai porque a alegria foi rápida demais para ser contida. Eu não havia ouvido ela rir desse jeito antes. Era diferente do sorriso contido que ela costumava ter. Era mais solto, mais inteiro. Durou pouco, voltou à compostura habitual logo em seguida. Mas tinha acontecido. Entrei na sala. Ela me ouviu e virou, ainda com Pedro nos braços. Viu? Disse, e havia ainda um resto daquele riso na voz. 4 passos. Vi da porta. Ele vai estar correndo em 2 semanas. Deus me acuda. Ela sorriu. O sorriso menor, o de sempre. Colocou Pedro no chão com cuidado. Ana estava deitada no cobertor, rolando de lado para lado, com aquela concentração de quem descobriu recentemente que tem controle do próprio corpo. Renato foi embora, disse. Isabela ficou imóvel por um segundo. Eu sei, ouviu o cavalo. Não vai voltar. Ela me olhou. Não perguntou o que eu havia dito para ele. Ficou me olhando com aquela atenção quieta, lendo o que estava na minha cara. O que você falou? Perguntou por fim. Falei a verdade. Que verdade? Me sentei na cadeira da sala. Era uma coisa que eu raramente fazia, sentar na sala de dia, no meio do movimento da casa. Mas pareceu o lugar certo. Que você faz parte desta família, disse. O silêncio que veio foi longo. Isabela ficou parada no meio da sala, com as mãos levemente abertas ao lado do corpo. Aquele gesto de quem está recebendo algo e ainda não sabe se pode segurar. Você disse isso para ele, disse ela devagar, mas não disse para mim. Estou dizendo agora. Joaquim, Isabela. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente neles. Não lágrima, não era isso. Era mais como quando uma luz muda de ângulo num quarto e você vê o que estava lá o tempo todo, mas não havia notado. Essa é uma coisa grande para dizer, disse ela. Eu sei. Você tem certeza do que está dizendo? Tenho mais certeza disso do que de muita coisa que já fiz. Ela foi até a janela. Ficou de costas para mim, olhando para o terreiro, para o pessegueiro do quintal, para o cerrado que começava depois do muro baixo de pedra. Eu não tenho nada,
disse, com aquela voz que não pedia pena, só nomeava o fato. Nenhuma terra, nenhum dinheiro, nenhuma família por perto. Apareço numa porteira com uma mala gasta pedindo água. Eu sei, isso não me incomoda, ela continuou, mas preciso que você saiba que não estou aqui por falta de outra opção. Fiquei porque quis ficar. Desde aquele primeiro dia, quando vi aquele homem na varanda com 2 bebês nos braços, completamente perdido. Parou. Não fiquei por pena. Fiquei porque alguma coisa me disse que havia um lugar aqui que era meu. Não sei explicar melhor. Fiquei quieto. Você sente isso? Ela perguntou, ainda de costas. Um lugar que é seu? Sinto, disse. Não desde o dia que você chegou. Foi acontecendo. Mas sinto. Ela ficou um momento em silêncio. Depois se virou. Eu tenho medo, disse, e era a primeira vez que ela admitia medo de qualquer coisa na minha frente. Não de você, de me apegar, de construir alguma coisa aqui dentro e um dia perder. Os olhos foram direto nos meus. Você já perdeu muito, eu também. E a gente que perdeu muito aprende a ter cuidado com o que guarda. Aprende, concordei. Mas tem hora que guardar demais é o mesmo que não ter. Ela me olhou por um longo tempo. Pedro engatinhou até meus pés e bateu a mão no meu sapato, exigindo atenção com aquela insistência soberana de bebê. Abaixei e o peguei no colo sem tirar os olhos de Isabela. Não vou te prometer que nada vai acontecer, disse. Seria mentira, e você sabe disso tanto quanto eu. Vida não tem essa garantia. Segurei Pedro, que tentava alcançar minha barba. Mas posso te prometer que enquanto eu estiver aqui, você tem lugar. Não de empregada, não de visita. Parei. Como mulher dessa casa, se você quiser. O silêncio que veio durou mais do que todos os outros. Isabela ficou me olhando com aquela expressão que eu havia aprendido a ler nos meses que tínhamos. Aquela expressão que por fora parece calma, mas por dentro está pesando tudo, medindo tudo com uma precisão que poucos têm. Ana começou a resmungar no cobertor. Isabela foi até ela, a pegou no colo, voltou. Ficou na frente de mim com minha filha nos braços, e havia algo naquilo que era involuntariamente exato. Os 2 bebês entre nós dois, que era a coisa que havia nos juntado e que era agora a coisa mais real de tudo. É muito, disse ela. É, preciso pensar. Pode pensar, não tem pressa. Ela assentiu devagar, mas não se afastou. Ficou parada ali, Ana no colo, me olhando com aquela atenção que sempre me fez sentir visto de um jeito que não estava acostumado. Você não tem medo? Perguntou. Tenho, disse. Mais medo do que você imagina. E mesmo assim, naquela noite depois que os bebês dormiram, eu fui até a varanda com o costume de sempre. Céu de interior é diferente. Não tem competição de luz, então as estrelas aparecem em quantidade que a cidade não conhece. Um excesso honesto, como se o universo não soubesse se conter quando não tem quem perturbe. Meu avô sabia o nome de todas as constelações e havia tentado me ensinar quando eu era pequeno. Aprendi 3, esqueci 2. A porta da varanda abriu. Isabela veio e sentou no degrau de sempre, aquele lugar que havia se tornado o lugar dela, o degrau mais baixo da escada, um pouco afastada, mas não distante. Ficamos em silêncio. Era o silêncio bom, o silêncio que não precisa ser preenchido. Depois de um tempo, ela disse, me conta do Tomás. Virei a cabeça para ela. Ela estava olhando para o céu, não para mim. Você não precisa, disse logo, se não quiser. Posso, disse. E contei. Contei do jeito que nunca tinha contado para ninguém. Não o resumo que eu dava quando era inevitável. Não as 2 frases que explicavam o fato. Contei o menino. O nariz que havia saído igual ao meu. A Mariana sempre dizia. O jeito que ele dormia com os punhos fechados, que Pedro herdou sem saber. Os 2 meses que viveu, que foram 2 meses de um amor que eu não sabia, que cabia em mim, e que quando foram embora, levaram algo que nunca voltou completamente. Isabela ouviu tudo, sem interromper.
sem oferecer consolo antes da hora, com aquela capacidade dela de receber o que era pesado, sem transformar em fardo nem em espetáculo. Quando terminei, ficamos em silêncio de novo. Obrigada por me contar, disse ela. Obrigado por perguntar. Ela virou o rosto para mim então. A luz da lua era suficiente para ver os olhos dela. Joaquim, disse. Isabela. Eu fico, disse simples assim, sem cerimônia, sem música, sem o peso excessivo que aquela decisão tinha por dentro, mas que ela havia escolhido entregar sem embrulho. Eu fico. Fiquei olhando para ela por um momento. Tem certeza? Tenho, disse. Não de tudo. Tenho certeza de querer tentar. Uma pausa. É a mesma certeza que o senhor tem? É, ela assentiu. Voltou a olhar para o céu. Eu voltei a olhar para o céu também. E ficamos assim, dois adultos que haviam perdido demais e que estavam escolhendo, com os olhos abertos, guardar alguma coisa juntos, em vez de guardar cada um para si. Não era o começo de um conto. Era o começo de uma vida, que é uma coisa bem diferente, mais lenta, mais trabalhosa, mais real, com dias difíceis e silêncios que pesam, e comida que às vezes queima, e criança que acorda no meio da noite. Mas real. E real era o que eu havia deixado de ter por muito tempo. A noite foi passando ao redor de nós, sem que nenhum dos dois se movesse para dentro. De vez em quando vinha uma brisa do cerrado, daquelas brisas de fim de noite que chegam carregadas com o cheiro da terra úmida e do capim e de alguma coisa que não tem nome, mas que é o cheiro do lugar que é seu. Meu pai havia dito, homem que tem terra tem chão. Homem que tem chão tem onde ficar de pé. Eu estava de pé. Havia muito tempo que não estava assim, firme, com os dois pés no chão que era meu, sem a sensação de estar afundando num luto que não tinha fundo. Estava de pé e não estava mais sozinho. Casei com Isabela numa manhã de maio. Não foi cerimônia grande, não havia dinheiro para isso, e mesmo se houvesse, nenhum dos dois era de festa longa. Foi na igrejinha da vila, aquela de parede caiada e sino pequeno que meu avô havia ajudado a construir com as próprias mãos, que era uma história que eu havia ouvido tantas vezes que sentia como se tivesse lá. O padre Estevão, velho e meio surdo, que havia batizado Pedro e Ana meses antes e que nos conhecia o suficiente para não fazer perguntas desnecessárias. Dona Perpétua foi. Isso me surpreendeu. Ela apareceu de vestido escuro e expressão que eu não soube ler de imediato. Não era aprovação exatamente, mas também não era o julgamento de antes. Era algo intermediário, daquele tipo que as pessoas têm quando a vida corrige uma opinião que elas tinham, mas não vão admitir em voz alta. Cumprimentou Isabela com uma formalidade que era, à sua maneira, respeito. Isabela recebeu o cumprimento com a compostura de sempre. Depois me olhou de canto, e havia naquele olhar uma fagulha de humor que eu havia aprendido a reconhecer nela. Aquele humor quieto que não precisava de plateia. Sorri. Ela sorriu de volta. O padre Estevão tossiu, ajustou os óculos e começou. Os meses que vieram depois foram os mais trabalhosos que eu havia vivido. E digo isso como um homem que trabalhou desde os 8 anos, que conhece cansaço de um jeito que vai fundo nos ossos. Pedro começou a andar de verdade, o que transformou a casa num território de risco permanente. Ele não andava, corria, caía, levantava antes que qualquer adulto tivesse tempo de reagir e voltava a correr com aquele sorriso de quem considera a queda parte do processo. Ana desenvolveu uma opinião sobre tudo ainda, sem ter palavras para expressá-la. Comunicava por expressão, por tom de choro, por aquele olhar severo que havia herdado de lugar nenhum que eu conseguia identificar e que fazia Isabela rir toda vez que aparecia. A fazenda também pediu mais. Com 2 adultos trabalhando de verdade, eu no campo, Isabela organizando o que eu havia deixado deteriorar por anos de descuido e luto, as coisas foram mudando numa velocidade que me surpreendia às vezes. O canteiro do quintal cresceu. O galinheiro ganhou mais 10 aves.
Eu recuperei o pasto do lado norte que havia abandonado depois da morte de Amélia, e a terra respondeu com aquela generosidade silenciosa que a terra boa tem quando é tratada direito. A nascente do fundo eu limpei em agosto. Levei um dia inteiro desobstruindo a borda, tirando o mato morto que havia fechado ao redor, deixando a água correr livre pela primeira vez em anos. Isabela veio até lá no fim da tarde, com Pedro no colo e Ana na mão para ver. Ficou olhando para o fiozinho de água que escorria entre as raízes do angico velho. Bonito, disse. Meu pai dizia que água que brota do chão sozinha é sinal de que a terra ainda está viva por dentro. Ela ficou olhando por mais um tempo. Seu pai era sábio. Era. Só que demorou para eu saber. Ela não respondeu. Só encostou o ombro no meu por um segundo. Aquele gesto pequeno e exato que ela tinha, que não precisava de palavra nenhuma. Foi no começo da seca, num dia de calor pesado, que chegou meu irmão. João apareceu na porteira com o chapéu na mão e uma expressão que eu não havia visto nele antes. Não era a expressão do irmão mais velho que havia ido embora sem olhar para trás. Era outra coisa, mais miúda, mais difícil de carregar. Fui até o portão. Ficamos frente a frente depois de mais de 3 anos sem nos ver. João havia envelhecido. Tinha a barba mais branca do que eu lembrava. Os ombros um pouco curvados daquele jeito que o tempo faz com quem carregou peso sem a postura certa. Estava mais magro também. Joaquim, disse. João, um silêncio. Posso entrar? Olhei para ele por um momento. Havia muita coisa que eu poderia ter dito naquela hora. Havia a acusação guardada de anos, o não ter vindo quando Amélia morreu, o não ter vindo quando os bebês nasceram, o silêncio comprido que ele havia escolhido enquanto eu me afogava sozinho. Essas coisas existiam e eu as conhecia de cor, mas havia também a carta do meu pai dentro da lata enferrujada. Não fui bom em dizer o que devia. Você também não foi. Somos parecidos nisso. Abri o portão. Pode entrar. João ficou 3 dias. Dormiu no depósito que havia sido o quarto de Isabela antes do casamento, que havia voltado a ser depósito depois. Um colchão velho, uma janela pequena, o cheiro de semente e poeira. Ele não reclamou. No primeiro dia, quase não falamos. Ele ajudou no campo sem que eu pedisse. Pegou a enxada e foi, daquele jeito automático de homem criado na roça que o corpo lembra mesmo depois de anos longe. Trabalhamos lado a lado por horas, sem dizer grande coisa, e havia naquilo um conforto que eu não esperava sentir. No segundo dia, depois do jantar, Isabela levou os bebês para o quarto mais cedo do que o costume. Ela havia entendido sem que eu precisasse dizer. Fiquei com meu irmão na varanda. A noite era aberta, um daqueles céus de seca que ficam limpos de um horizonte ao outro, sem uma nuvem que interrompa. João ficou olhando para o céu com uma expressão que eu reconheci, porque era parecida com a que eu mesmo devia ter naqueles meses depois que Amélia morreu. Minha mulher foi embora, disse por fim. Não me surpreendeu da maneira que deveria ter surpreso. Quando? 8 meses atrás. Levou os filhos. Uma pausa. Não posso dizer que estava errada, fiquei quieto. Eu não era presente, ele continuou. Nunca aprendi a ser. Olhou para as mãos. Pai também não era. E eu virei ele sem perceber. Aquilo pesou de um jeito que foi além da história de João. Foi até o meu pai, até a carta, até todas as coisas que aquela família havia guardado em silêncio por gerações, como se guardar fosse a mesma coisa que preservar. Eu estava pensando em vender minha parte da terra, disse João. Sei, ele me olhou. Você sabe? Achei os documentos do pai e o papel que você assinou. Ele ficou em silêncio por um momento. Então já é sua de direito. É. Bom, disse, e havia no tom um alívio genuíno, não amargura. Sempre foi sua. Você é que ficou. Ficamos em silêncio de novo. Você está bem? Perguntei. Era uma pergunta simples. Não era comum entre nós. João me olhou de lado. Estou tentando estar, disse. É o que dá para fazer. É o que dá. Ele assentiu. No terceiro dia, antes de ir embora, passou um tempo com Pedro e Ana.
Pegou meu filho no colo com uma hesitação de quem não estava acostumado, mas depois acomodou, encontrou o ritmo. Pedro ficou examinando o rosto dele com aquela seriedade científica de sempre, e João deixou ser examinado com uma paciência que eu não esperava dele. Isabela trouxe café antes de ele partir. João a recebeu com uma formalidade que era, à maneira dele, respeito. Obrigada pela hospitalidade, disse. Essa casa é da família, respondeu ela, simples. João me olhou. Havia naquele olhar um reconhecimento de que eu havia encontrado alguma coisa que ele havia perdido ou nunca tido e que ele não estava com raiva disso, estava só vendo com clareza. Cuida dessa mulher, disse. Cuido. Montou no cavalo e foi. Eu fiquei na porteira olhando ele sumir no caminho e não soube dizer com certeza se o veria de novo logo. Mas havia algo que havia se ajeitado naqueles 3 dias. Não resolvido. Não curado, mas ajeitado. Como quando você endireita uma viga que estava torta há tempo demais. A estrutura ainda guarda a memória do torto, mas está mais firme. O ano virou. Pedro e Ana completaram 1 ano num domingo de setembro. Um marco que eu havia imaginado e temido ao mesmo tempo, aquele tipo de data que carrega a alegria e a ausência numa medida que não se consegue separar. Amélia não estava lá para ver. Mariana não estava. Tomás nunca havia chegado a ter data assim, mas eu estava, e Isabela estava. E os 2 bebês estavam, barulhentos, insistentes, completamente alheios ao peso do dia, o que era exatamente o que precisava ser. Isabela fez um bolo com o fubá da roça e melado de cana que havíamos trocado com o vizinho. Não era bolo de festa, era bolo de casa. Do tipo que não é bonito, mas é gostoso de um jeito que bolo bonito raramente é. Sentamos à mesa os 4. Os bebês amassaram o bolo com as mãos, que era a única relação que tinham com ele por enquanto. E Isabela e eu comemos em silêncio, de vez em quando limpando a cara de um ou outro, de vez em quando nos olhando sobre as cabeças deles. Não havia muita coisa a dizer. Havia muita coisa presente, as ausências que eu carregava, a história que nos havia trazido até aquela mesa, o trabalho que tinha sido chegar até ali. Mas havia também aquilo que estava na mesa de verdade, de carne e osso. 2 filhos vivos e barulhentos, bolo de fubá com melado, e uma mulher que havia aparecido numa porteira pedindo água e ficado para sempre. Depois de um tempo, Isabela disse, seu pai teria gostado deles. Olhei para ela. Teria. Pensei por um segundo. Teria demorado para demonstrar, mas teria. Parece alguém que eu conheço. Não estou mais assim. Ela me olhou com aquele sorriso pequeno. Não, você melhorou. Não é mérito seu, é mérito seu também. Mérito não se dá de fora para dentro. Limpou a testa de Ana com um pano. Você estava pronto para mudar. Eu só cheguei na hora certa. Aquilo ficou comigo depois que a conversa seguiu para outras coisas. A cerca do norte, a chuva que estava atrasando, o dente que Pedro estava nascendo que não dava sossego. Ficou comigo porque havia verdade naquilo que eu precisava aprender a receber. Eu estava pronto. Havia perdido demais e carregado demais e engolido demais para não estar pronto quando a coisa certa chegou. À noite, depois que os 2 dormiram, fui até o quarto. Isabela estava sentada na beira da cama, soltando o cabelo que havia prendido durante o dia. Era uma coisa pequena, uma cena pequena, doméstica, sem importância nenhuma em si. Mas eu parei na porta e fiquei olhando, como havia ficado tantas vezes olhando para ela, sem que ela soubesse. Ela me viu. O que foi? Perguntou. Nada, disse. Só olhando. Ela me olhou por um segundo com aquela atenção quieta de sempre. Você faz isso, disse. O quê? Fica parado olhando. Desde o começo. Desde o começo você faz coisas que merecem ser olhadas. Ela abaixou os olhos por um momento, não com vergonha, mas com aquele movimento de quem recebe algo que não está completamente acostumado a receber. Vem dormir, Joaquim. Entrei. Me deitei. A noite do cerrado fez o que ela sempre faz. Encheu o silêncio de grilos e vento e a respiração quieta da terra.
Lá fora, o pequizeiro no canto do quintal mexia as folhas em ritmo lento. As estrelas que meu avô nomeava cobriam o céu de um horizonte ao outro. Pensei em Tomás. Faço isso ainda, não com a dor aguda de antes, mas com aquela dor que fica depois que a aguda passa, que é mais suave, mas mais constante, que é a dor da saudade de alguém que mal chegou a ser. Pensei em Mariana, em Amélia, em meu pai escrevendo uma carta com as mãos trêmulas no fundo do paiol. Pensei em tudo que havia perdido. E então pensei no que havia ficado. Pedro e Ana dormindo no quarto ao lado. Aquelas respirações pequenas que eu às vezes ficava ouvindo no escuro só para me certificar de que estavam lá. A fazenda com a nascente correndo de novo no fundo, a terra do norte recuperada, o galinheiro cheio. João em algum lugar tentando ser diferente do pai que havia sido. Meu avô no sino daquela igrejinha, no pessegueiro do quintal, nos documentos da lata enferrujada que eu havia guardado na gaveta da cômoda. E Isabela ao meu lado. Isabela que havia aparecido numa porteira com uma mala gasta, pedindo água e que havia ficado porque havia alguma coisa aqui que era dela, que ela havia reconhecido antes de mim, com aquela clareza que as pessoas que perderam muito às vezes desenvolvem, a clareza de saber o que vale quando aparecer, porque já sabe o que é ficar sem. Eu havia ficado frio quando ela disse que pensava em ir embora. Havia ficado frio e havia notado, e havia feito o que meu pai nunca havia conseguido fazer. Tinha dito em voz alta o que estava dentro, antes de ser tarde demais. Isso era o que havia de diferente em mim agora. Não era que a dor havia sumido. A dor fica. Aprendi isso do jeito mais duro. Aprendi que ela não vai embora, só muda de forma, fica menor com o tempo, mas fica. Não era que o luto havia passado, porque luto de filho e de mulher não passa, só se acomoda. Era que eu havia parado de tratar a vida como algo que eu merecia perder. Tinha sido esse o problema o tempo todo. Depois de Tomás, depois de Mariana, depois das 2 perdas no 4º mês com Amélia, eu havia começado a me preparar para a perda seguinte. Havia parado de guardar com as 2 mãos e passado a guardar com uma, deixando a outra livre para quando viesse o golpe. É um jeito de se defender que não funciona, porque quando o golpe vem, vem do mesmo jeito, e você perdeu metade da vida segurando com uma mão só por precaução. Agora eu guardava com as 2, com o risco que isso tem, com o medo que isso tem, com a única certeza que resta a quem escolhe isso. A certeza de que se vier a perda, veio enquanto eu estava inteiro, e não enquanto eu estava guardando pedaço de mim para sobrar. Isabela respirava devagar ao meu lado. Dormia. Eu fiquei mais um tempo acordado, como é o meu costume. Aquele costume de fazendeiro que escuta à noite antes de se entregar a ela. Ouvi os grilos, o vento, a respiração de Isabela. O silêncio que vinha de quando em quando entre os sons, como pausa entre notas. Depois fechei os olhos e dormi. De manhã, o campo me esperava como sempre. A terra não sabe que você está cansado. Meu pai havia dito isso e era verdade, e sempre seria. Levantei antes do sol, como sempre. Passei pelo quarto dos bebês. Pedro com o punho fechado perto da boca, Ana com a expressão séria, como sempre. Fui para a cozinha. O fogão estava frio, a casa quieta. Acendi a lenha sozinho pela primeira vez em muito tempo. Isabela sempre acordava antes, mas naquele dia eu acordei primeiro, e acendi a lenha, e pus a água para ferver, e fiquei encostado na janela da cozinha, olhando para o quintal que começava a aparecer na luz cinza do amanhecer. O pessegueiro do meu pai. A nascente que ainda corria no fundo. A terra que era minha desde antes de eu nascer e que seria dos meus filhos depois de mim. Homem que tem terra tem chão. Homem que tem chão tem onde ficar de pé. Eu estava de pé. Ouvi o assoalho ranger, os passos de Isabela vindo pela casa. Ela apareceu na porta da cozinha, de olhos ainda semicerrados, cabelo solto, com aquela expressão levemente surpresa de quem esperava chegar primeiro. Olhou para o fogão já aceso. Me olhou. Você acordou cedo, disse. Acordei.
Ela foi até o fogão, verificou a água, ajeitou a lenha com aquele gesto automático de quem conhece o jeito daquele fogão específico. Ficamos lado a lado na cozinha no silêncio do amanhecer. Depois de um tempo, ela disse, sem olhar para mim, "Bom dia, Joaquim." E havia em bom dia todas as manhãs que haviam vindo antes e todas as que viriam depois. A rotina construída dia a dia, tijolo a tijolo, sem fanfarra, do jeito que as coisas verdadeiras são construídas. "Bom dia", respondi. O sol começou a entrar pela janela. O campo me esperava lá fora e eu fui.